Bem-vindas e bem-vindos ao Linha Patriota. Hoje entramos no laboratório da política brasileira para dissecar um tremendo levantamento. Uma nova pesquisa que testa o Luiz Inácio Lula da Silva contra o Tarcísio de Freitas. E não só isso, testa também como a direita se reposiciona com nomes como Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado no tabuleiro de 2026. Esses cenários foram levantados em diferentes regiões, do norte ao nordeste, passando pelo centro-oeste, e revelam tensões profundas. Será que Lula conseguirá vencer novamente em 2026? Será que a direita encontrará um nome forte para romper o domínio histórico no Nordeste? Se você quer acompanhar a política com foco patriota, firmeza e clareza, inscreva-se agora, ative o sininho, e já deixe seu like se você acredita que o Brasil merece uma nova direção. Estado do Ceará. Cenário 1. Pesquisa para presidente no estado do Ceará em 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 37,5%. Jair Bolsonaro, PL 26,3%. Ciro Gomes, PDT 22,4%. Ratinho Júnior, PSD 1,3%. Ronaldo Caiado, União Brasil 0,9%. Helder Barbalho, MDB 0,4%. Nenhum branco nulo, 6,3%. Não sabe, não opinou, 5,0%. Neste primeiro cenário, Lula lidera confortavelmente no Ceará, 37,5% ante 26,3% de Bolsonaro. Ciro 22,4% mostra que, apesar de ser local, já não retém espaço dominante. Isso confirma que o Ceará mantém forte inclinação à esquerda e que a direita ainda não achou o nome capaz de mudar o jogo. Cenário 2. Pesquisa para presidente no estado do Ceará em 2026. Lula, PT 38,0%. Ciro Gomes, PDT 25,3%. Michele Bolsonaro, PL 20,8%. Ratinho Júnior, PSD 1,8%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,5%. Helder Barbalho, MDB 0,4%. Nenhum branco nulo, 7,1%. Não sabe, não opinou, 5,1%. Com a entrada de Michele Bolsonaro, a liderança de Lula aumenta, 38%, e o bolsonarismo tenta recuperar força via nova figura, mas ainda insuficiente para ameaçar. Ciro se mantém em segundo, mas longe de concorrer de fato. A direita tenta a renovação, mas encontra difícil penetração no Nordeste. Cenário 3. Pesquisa para presidente no estado do Ceará em 2026. Lula, PT 37,9%. Ciro Gomes, PDT 28,0%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 14,4%. Ratinho Júnior, PSD 2,1%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,7%. Helder Barbalho, MDB 0,4%. Nenhum branco nulo, 9,4%. Não sabe, não opinou, 6,0%. Quando Tarcísio entra, ele alcança 14,4%, respeitável, mas ainda bem atrás de Lula. Ciro cresce um pouco, mas não o suficiente. A marca do PT no Nordeste aparece forte. Mesmo em variações de cenário, Lula domina. A direita ainda carece de nome forte regionalizado. Cenário 4. Pesquisa para presidente no estado do Ceará em 2026 sem Lula. Camilo Santana, PT 41,1%. Ciro Gomes, PDT 25,9%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 12,9%. Ratinho Júnior, PSD 2,2%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,7%. Helder Barbalho, MDB 0,3%. Nenhum branco nulo, 8,8%. Não sabe, não opinou, 7,1%. Aqui vemos que mesmo sem Lula no páreo, o PT segue forte com Camilo Santana 41,1%.
Isso demonstra que o partido possui estrutura regional sólida e que o eleitorado nordestino não depende exclusivamente do nome Lula, reforço importante para 2026. Estado do Amazonas. Cenário 1. Pesquisa presidencial no Amazonas, eleições 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 34,2%. Jair Bolsonaro, PL 30,9%. Ciro Gomes, PDT 10,7%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 6,2%. Ratinho Júnior, PSD 1,8%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,5%. Hélder Barbalho, MDB 0,8%. Nenhum branco nulo, 8,7%. Não sabe, não opinou, 5,2%. No Amazonas, a disputa é apertada, Lula 34%, Bolsonaro 30,9%. O bolsonarismo mostra presença forte na região norte, sustentado pela pauta da economia e segurança nas fronteiras. Ciro Gomes despenca, e Tarcísio aparece discretamente, indicando que o eleitor conservador ainda se mantém fiel ao nome de Bolsonaro. Se o PL mantiver coesão no Estado, há chance real de virada. Cenário 2. Pesquisa presidencial no Amazonas, sem Bolsonaro. Lula, PT 36,0%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 22,1%. Ciro Gomes, PDT 12,8%. Ratinho Júnior, PSD 3,7%. Ronaldo Caiado, União Brasil 2,4%. Michele Bolsonaro, PL não incluída neste cenário. Nenhum branco nulo, 15,4%. Não sabe, não opinou, 7,6%. Sem Bolsonaro, Tarcísio herda boa parte do voto da direita e alcança 22%. É o melhor desempenho individual do ministro-governador fora do Sudeste. Isso mostra que Tarcísio se consolida como herdeiro natural do eleitorado bolsonarista, especialmente entre evangélicos e forças de segurança. Lula continua na frente, mas com margem menor que no Nordeste. Cenário 3. Pesquisa presidencial no Amazonas, sem Lula. Fernando Haddad, PT 29,2%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 26,8%. Jair Bolsonaro, PL 23,1%. Ciro Gomes, PDT 9,2%. Ratinho Júnior, PSD 2,3%. Nenhum branco nulo, 5,1%. Não sabe, não opinou, 4,3%. Quando Lula sai do cenário, a direita se equilibra. Tarcísio e Bolsonaro somam quase 50%, um bloco conservador sólido. O PT sem Lula perde magnetismo e depende da estrutura de governo. Esse é um alerta real para 2026. O Norte pode ser o contrapeso do domínio petista no Nordeste. Estado do Mato Grosso. Cenário 1. Pesquisa presidencial no Mato Grosso. Eleições 2026. Jair Bolsonaro, PL 44,3%. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 24,8%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 9,5%. Ciro Gomes, PDT 5,6%. Ratinho Júnior, PSD 3,4%. Ronaldo Caiado, União Brasil 2,8%. Nenhum branco nulo, 5,2%. Não sabe, não opinou, 4,4%. O Mato Grosso é terreno firme para a direita. Bolsonaro mantém liderança folgada com 44,3% e Lula segue distante, com 24,8%. Tarcísio desponta em terceiro, o que confirma o potencial de transição do eleitor bolsonarista. É um dos estados onde o antipetismo permanece forte e onde o agronegócio influencia diretamente o voto. Cenário 2. Pesquisa presidencial no Mato Grosso, sem Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, Republicanos 34,7%. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 26,2%. Ratinho Júnior,
PSD 8,6%. Ronaldo Caiado, União Brasil 5,9%. Ciro Gomes, PDT 4,7%. Nenhum branco ou nulo, 13,1%. Não sabe, não opinou, 6,8%. Sem Bolsonaro, Tarcísio assume a dianteira com 34,7%, o melhor desempenho do país no cenário sem o ex-presidente. Esse resultado mostra que o eleitor do Centro-Oeste reconhece Tarcísio como um nome de gestão e continuidade de pautas conservadoras. Lula mantém cerca de 25%, o teto histórico do PT na região. Cenário 3. Pesquisa presidencial no Mato Grosso, sem Lula e sem Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, Republicanos 38,9%. Fernando Haddad, PT 17,2%. Ratinho Júnior, PSD 10,4%. Ronaldo Caiado, União Brasil 8,8%. Ciro Gomes, PDT 5,7%. Nenhum branco ou nulo, 11,5%. Não sabe, não opinou, 7,5%. Esse cenário é revelador. Tarcísio isolado à frente com 38,9%. Sem Lula e Bolsonaro, ele se consolida como o principal nome da direita nacional. O eleitor mato-grossense mostra que busca continuidade nas pautas econômicas e de segurança, e rejeita o modelo de governo petista. Nos bastidores, analistas já falam em uma nova configuração. Nordeste ainda a base da esquerda, mas fragmentado. Norte e Centro-Oeste, consolidando o campo conservador. Sudeste tende a definir o resultado final. Essa diferença regional explica por que o Planalto tenta intensificar programas sociais e visitas no Norte. É o esforço para conter a ascensão de Tarcísio e manter o voto de Lula competitivo fora do Nordeste. Estado do Piauí. Cenário 1. Pesquisa Presidencial 2026. Real Time Big Data. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 52,4%. Jair Bolsonaro, PL 28,6%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 6,8%. Ciro Gomes, PDT 5,1%. Ratinho Júnior, PSD 1,9%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,6%. Nenhum branco nulo, 2,9%. Não sabe, não opinou, 0,7%. O Piauí segue o coração do lulismo. Lula acima dos 50%, diferença de quase 24 pontos sobre Bolsonaro. Mesmo assim, chama atenção a resistência de quase 30% do eleitorado firme à direita, algo impensável há poucos anos. É um indicativo de que o discurso conservador começa a furar a bolha até no sertão mais fiel ao PT. Cenário 2. Sem Bolsonaro. Lula, PT 55,9%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 17,3%. Ciro Gomes, PDT 8,4%. Ratinho Júnior, PSD 3,2%. Ronaldo Caiado, União Brasil 2,1%. Nenhum branco nulo, 9,1%. Não sabe, não opinou, 4,0%. Tarcísio salta para 17% e ocupa o espaço bolsonarista. Lula mantém domínio, mas o avanço de um nome de fora do Nordeste mostra que há terreno fértil para quem falar de segurança, fé e trabalho. É o tipo de crescimento silencioso que preocupa o núcleo petista. Cenário 3. Sem Lula. Fernando Haddad, PT 36,5%. Jair Bolsonaro, PL 33,4%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 11,2%. Ciro Gomes, PDT 7,0%. Ratinho Júnior, PSD 3,5%. Nenhum branco ou nulo, 4,3%. Não sabe, não opinou, 4,1%. Sem Lula, o Piauí deixa de ser terreno cativo. Bolsonaro encosta em Haddad, o que seria impensável em 2018. O eleitor nordestino começa a olhar o que o PT fez e o que não entregou. Isso mostra que, mesmo em redutos históricos,
há desgaste visível. Estado de Pernambuco. Cenário 1. Pesquisa Presidencial 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 48,3%. Jair Bolsonaro, PL 27,4%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 8,6%. Ciro Gomes, PDT 5,0%. Ratinho Júnior, PSD 2,2%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,4%. Nenhum branco nulo, 4,1%. Não sabe, não opinou, 3,0%. Pernambuco é o berço político de Lula e Eduardo Campos, e ainda mostra o domínio petista. Mas a diferença de 21 pontos para Bolsonaro é menor do que a de 2022. A direita começa a reorganizar bases, especialmente em cidades médias e zonas industriais. Tarcísio já aparece como terceira via forte. Cenário 2. Sem Bolsonaro. Lula, PT 51,2%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 20,8%. Ciro Gomes, PDT 8,7%. Ratinho Júnior, PSD 3,5%. Ronaldo Caiado, União Brasil 2,9%. Nenhum branco nulo, 8,6%. Não sabe, não opinou, 4,3%. Sem Bolsonaro, Tarcísio mantém bom desempenho, dobro do Piauí. O nome dele cresce entre evangélicos e servidores da segurança pública. Aos poucos, o eleitor pernambucano começa a aceitar que o debate pode ir além do PT. Lula ainda domina, mas a hegemonia não é mais absoluta. Cenário 3. Sem Lula. Fernando Haddad, PT 33,5%. Jair Bolsonaro, PL 31,4%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 14,1%. Ciro Gomes, PDT 8,2%. Ratinho Júnior, PSD 3,3%. Nenhum branco nulo, 5,4%. Não sabe, não opinou, 4,1%. Quando Lula sai do jogo, o empate é técnico. Isso mostra que o voto em Lula é pessoal, não partidário. Sem ele, o PT perde a âncora histórica em Pernambuco. A direita tem chance real de virada se souber trabalhar lideranças locais e construir alianças de base. Dentro do radar patriota, estrategistas do PL e republicanos admitem que a batalha de 2026 será regionalizada. Sudeste decide. Nordeste fragmenta. Norte e Centro-Oeste consolidam a direita. O desafio é transformar essa força regional em voto nacional. Enquanto o governo insiste em programas sociais para manter apoio no Nordeste, a oposição articula um discurso único de ordem, liberdade e progresso. Quem souber unir essas bandeiras será o nome forte de 2026. Bahia. Cenário 1. Pesquisa Presidencial 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, PT 54,7%. Jair Bolsonaro, PL 29,1%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 7,8%. Ciro Gomes, PDT 4,2%. Ratinho Júnior, PSD 2,0%. Ronaldo Caiado, União Brasil 1,4%. Nenhum branco nulo, 0,8%. Não sabe, não opinou, 0,5%. A Bahia segue sendo o maior bastião petista do país. Mesmo assim, 29% dos eleitores se mantêm firmes com Bolsonaro, um número expressivo num estado de hegemonia de esquerda. É um recado claro: o conservadorismo não é mais minoria envergonhada. Tarcísio surge como nome que agrada o eleitor pragmático e religioso. Cenário 2. Sem Bolsonaro. Lula, PT 56,8%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 15,9%. Ciro Gomes, PDT 8,3%. Ratinho Júnior, PSD 3,7%. Ronaldo Caiado, União Brasil 2,1%. Nenhum branco nulo, 8,7%.
Não sabe, não opinou, 4,5%. Tarcísio dobra seus números e ocupa o espaço bolsonarista. Seu discurso técnico e moderado conquista o eleitor baiano cansado da velha retórica ideológica. Mesmo com Lula forte, há sinais de fadiga política em segmentos urbanos e empresariais. O voto crítico ao PT, mas cauteloso, cresce discretamente. Cenário 3. Sem Lula. Fernando Haddad, PT 36,7%. Jair Bolsonaro, PL 33,8%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 12,6%. Ciro Gomes, PDT 7,4%. Ratinho Júnior, PSD 3,3%. Nenhum branco nulo, 3,8%. Não sabe, não opinou, 2,4%. Sem Lula, o PT perde o controle da Bahia. Bolsonaro encosta em Haddad, e o eleitorado evangélico assume papel central. A direita cresce nas cidades médias e na região do oeste baiano. O cenário aponta: sem o carisma de Lula, o PT é só mais um partido. Ao juntar os números do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia, o retrato político é claro: Lula ainda lidera, mas a margem de conforto encolhe eleição após eleição. O PT, que antes dominava com folgas acima dos 60%, agora oscila entre 50% e 55%, e em alguns estados, já sente a pressão do avanço conservador. O bolsonarismo consolidou uma base mínima de 25% a 30% na região, o que antes era impensável. Esse é o núcleo duro do eleitorado de direita, o Brasil que trabalha, crê em Deus e não aceita retrocesso. O fenômeno Tarcísio de Freitas aparece como novo eixo de crescimento da direita. Com discurso técnico, calmo e moderado, ele ocupa o espaço que antes dependia apenas de Bolsonaro. A direita começa a se redesenhar, de uma figura carismática e explosiva para uma agenda de gestão, mérito e fé. Isso é o que os bastidores de Brasília já chamam de nova direita madura. O Nordeste segue sendo o coração político do Brasil. Mas, pela primeira vez em décadas, esse coração pulsa dividido. A esquerda ainda respira com o oxigênio da nostalgia, mas a direita planta raízes em solo fértil, fé, trabalho e liberdade. Se essa tendência continuar, 2026 pode surpreender o país. Por isso, patriota, você que acredita em um Brasil livre, justo e soberano, não pode ficar de fora dessa análise. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Linha Patriota. Deixe seu like. E compartilhe este vídeo com quem também quer entender o que está realmente acontecendo nos bastidores da política brasileira. Até o próximo vídeo.